Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. E hoje, meu povo, hoje é dia de falar sobre um quadrinho do qual eu digo para vocês por que eu demorei tanto tempo para ler. E sinceramente, é maravilhoso. Um quadrinho que foi feito na década de 90, ainda assim consegue me surpreender nos dias de hoje. É um quadrinho muito bem escrito e principalmente muito bem desenhado. Eu estou falando nada mais nada menos que O Reino do Amanhã, versão aqui, a minha versão Pocket, escrita por Mark Waid, desenhado, ou melhor dizendo, pintado, né, por Alex Ross. Vamos estar falando sobre isso, só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. Se você for novo, olha, por favor, se inscreva, mas sempre fica à vontade. O meu muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Ative os sininhos. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a falar a respeito dessa obra que, sinceramente, me surpreendi. Esta, nas minhas mãos, é a quinta versão dessa história. A editora Abril havia publicado já duas versões. A Panini publicou já 5 vezes, essa é a quinta. E a editora Eagle Moss já publicou 2 vezes, aliás, somente uma, em 2 partes. Desculpa. Essa história, sinceramente, é uma das mais surpreendentes porque ela trabalha muito com o conceito de fé. Fé dos super-heróis conosco e a gente com eles. Então, essa fé é o que guia o maior herói de todos os tempos, que é o Superman. Afinal de contas, esse é talvez o norte principal dessa história toda. Porque aconteceu algo referente ao sumiço dele de 10 anos no mundo. Superman sofreu uma perda irreparável. O Coringa, que tinha trocado Gotham City por Metrópolis, mata todos do planeta diário, inclusive Lois Lane, Perry Wright e Jimmy Olsen. Superman fica possesso e caça o Coringa. Ao mesmo tempo, há um novo herói que surge para meio que tomar o lugar do Superman, que é o Mangog. Ele, o Mangog é o primeiro a encontrar o Coringa, que havia sido se entregado para as autoridades, só que ele foi morto. Foi morto pelo Mangog. E aí acontece que o Mangog vai preso e julgado. Só que o que acontece? Quem seria nesse momento não libertaria o Mangog pelo favor que ele fez de livrar o mundo do Coringa? Ele simplesmente é absolvido. Todos aprovam essa atitude do Mangog e simplesmente o Superman perde a fé na humanidade e vai embora, parte para sua solidão da fortaleza e lá fica. Isso fez com que os outros heróis também abandonassem seus postos. Aquaman foi para Atlântida, outros, o Lanterna Verde meio que fez uma espécie de cidadela de esmeralda sobre a Terra, esperando que possa vir uma invasão alienígena, que nunca aconteceu. E o Batman, ele simplesmente largou o vigilantismo para simplesmente botar bate-robôs para patrulhar Gotham City, sendo que a sua identidade secreta já havia sido revelado para o mundo todo, o qual ele havia abandonado o seu alter ego, que é o Bruce Wayne. A mansão Wayne está destruída e ele está lá só na sua caverna, controlando os bate-robôs. Velho, é incrível que a partir desse momento acontece a história na visão de 2 pessoas. A primeira delas é o pastor Norman McKay, o qual ele estava pregando nos últimos momentos do antigo vigilante Wesley Dodds, o Sandman. Ele faz com que o Wesley Dodds comece a compartilhar com esse pastor, o Norman, sua visão de um apocalipse que está por vir. Um apocalipse que tem os super-heróis como foco. E essa visão é compartilhada. Isso o afeta de um jeito que até suas pregações também são afetadas. Até uma noite em que o Espectro, o Vingador, vai visitar o Norman e fazendo com que ele compartilhe com ele esse apocalipse que está por vir. Então é nesse momento que a história começa a acontecer. Antes disso, a princesa de Themyscira, a Mulher Maravilha,
vai visitar o Clark na sua fortaleza da solidão, o qual fala que, olha, venha porque as coisas estão ruins. Os heróis que existem lá não são heróis como nós, eles simplesmente não se importam com as vidas humanas. E os vilões, pior ainda. Então, isso meio que mexe com o Superman de algum modo e faz com que ele retorne a sua atividade de heroísmo. Claro que nada é a males que vem para... No caso assim, não é a males que vem para o bem não. Mas aqui no caso é bem que vem para a males. Porque isso de algum modo vai acelerar o tal apocalipse que está por vir. Isso faz com que algumas pessoas se incomodem com essa visão do retorno do Superman. Principalmente a Frente de Libertação de Humanos. Que no caso, controlada por quem? Por Lex Luthor. Que tem como seu protetor o Shazam, que está sendo dominado com uma invenção do Dr. Sivana. Rapaz, é incrível. Dr. Sivana, né, aquela banda dos anos 80, também que foi inspirado no nome do vilão do Shazam. Olha só essas coisas. E sim, gente, esse momento, o Superman, com sua visão de um certo modo antiquada, prende esses heróis e vilões novos que não se portam com a vida humana, a fim de fazer com que eles aprendam o valor da vida. É claro que isso não é algo que sinceramente atraente, porque afinal de contas é uma visão um pouco antiquada. Afinal de contas, e aí vem uma curiosidade que eu achei assim, que os meus pensamentos, a prisão qual o Superman constrói para abrigar esses vilões, heróis e vilões, é chamada de Gulag. Gulag, para quem vai pesquisar sobre o que é essa palavra, Gulag é uma expressão, é um campo de concentração criado pelos czares russos e que depois foi reativado por Joseph Stalin na sua Revolução Russa. Então, gente, vocês veem que, olha só essa coisa, Gulag, russo, isso meio que eu fiquei depois pensando muito sobre isso. Será que esses elementos criados por Mark Waid não serviram de inspiração para Mark Miller criar entre a foice e o martelo? Fiquei com esse pensamento. Esse Superman ditador que manda para a prisão os seus opositores, como assim fizeram os czares e o Joseph Stalin, que mandaram intelectuais, seus opositores para as prisões. E meio que talvez, isso é a minha visão, talvez tenha inspirado Mark Miller a criar esse Superman ditador. Não sei. Mas é algo bem interessante que talvez valha a pena. Talvez isso aqui, eu nunca fiz um vídeo sobre isso, que talvez valeria a pena, porque esse quadrinho, sinceramente, é incrível e vale a pena. Mas vamos voltar para o nosso Reino do Amanhã, que é mais importante. Tudo está caminhando para uma panela de pressão que está prestes a explodir, porque esses vilões que estão presos querem se libertar. E há um plano para que todo o plano do Lex Luthor venha a acontecer, com que essa Gulag exploda, libertando todos os heróis. É claro que há um as na manga nessa história. Batman se resolve se juntar para essa frente de libertação humana, a fim de saber o que Lex Luthor está tramando. E ele descobre tudo, que tem uma questão, o Shazam sob o comando do Lex Luthor, e com isso faz com que o Shazam vai brigar com o Superman. E é nesse momento que a ONU, outrora, que tinha o apoio desses heróis, começa a temê-los e resolve fazer o quê? Explodir uma bomba atômica em cima desse turbilhão que está acontecendo. É nesse momento que, sinceramente, acontece algo surpreendente. Algo que faz com que outrora o Capitão Marvel, o Shazam, se libertasse do domínio de Lex Luthor e conseguisse impedir que a bomba explodisse em cima de todos. Claro que não impediu que a morte de alguns vilões estivesse por acontecer, que é como aconteceu, mas consegue impedir a morte de alguns principais. É incrível, sinceramente, como eu disse, é uma obra de arte. Tem algumas curiosidades que quando eu estava lendo, meio que chamou muito minha atenção. Por exemplo, eu não sei se vai dar para pegar, mas eu vou tentar, viu? Essa vez você vê que como se fosse uma Times Square, num telão, esse carazinho aqui, no caso, é o Jimmy Olsen
transformado em uma espécie de Godzilla, vamos dizer assim, um gigante aterrorizando uma cidadezinha. Então, assim, esse é um dos exemplos que eu pude identificar. Claro que há milhares de outros, que talvez uma edição definitiva ou absoluta contasse esses detalhes. Mas, sinceramente, isso para mim é o menor dos problemas. Isso aqui, sinceramente, é algo que eu gosto muito, no sentido do que foi construído. Uma coisa bem curiosa é que o pastor, o Norman McKay, no caso, é a visão, é a figura do pai do desenhista, o Alex Ross. Até aqui, eu vou pegar aqui uma visãozinha dele. Olha só isso aqui, gente. Ele utilizou o pai como um pastor, a figura do pai como um pastor, o Norman McKay. Inclusive, o autor também aparece aqui. O Alex Ross está bem por aqui, ó. É a figura, é a cara dele aqui. Incrível, incrível. Claro que, como eu disse, há muitos outros que talvez estivessem. Mas, sinceramente, isso não faz muita diferença. Como eu disse, é uma obra que qual eu recomendo muito que vocês lessem. Trata muito a figura da questão do heroísmo como o sentimento mais nobre entre os heróis. É incrível, é muito, muito boa. Aqui você percebe que o Mark Waid, ele se diverte fazendo os heróis da DC, sempre se divertiu. Aqui, meu amigo, não tem outras palavras. Aqui ele se diverte pra caramba a criar essa incrível obra. Sinceramente, recomendadíssimo para todos que querem ler. E essa versão que eu tenho em mãos, ela é até mais barata do que uma versão absoluta que a gente conta por aí. É mais simples e, como eu disse, o principal, dá para ler e traz uma incrível história. E é isso, meu povo. Era isso que eu queria estar falando com vocês nessa segunda-feira. Então, meu muito obrigado. Vocês sempre ficam com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.